No mês de Nissan, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava servindo ao rei. Nunca eu tinha estado triste em sua presença. O rei me perguntou: por que estás com um rosto tão triste? Você não parece doente, deve estar profundamente angustiado. Fiquei com muito medo, mas respondi: que o rei viva para sempre. Como meu rosto não parecia triste, a cidade onde estão sepultados meus antepassados está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo. O que você deseja que eu faça? Perguntou o rei. Depois de orar ao Deus dos céus, respondi: se lhe parecer bem, e se for ao rei favorável a mim, seu servo, peço que me envie a ajudar para reconstruir a cidade onde os meus antepassados estão sepultados. O rei, com a rainha sentada do seu lado, perguntou: quanto tempo você ficará ausente? Quando voltará? Respondi: quanto tempo ficarei ausente? E ele atendeu o meu pedido. Disse também: se lhe parecer bem, gostaria que o rei me desse cartas para levar aos governadores da província a oeste do rio Eufrates, com instruções para que eles me permitam que eu viaje em segurança por seu território até chegar em Judá. Peça ainda que o rei me dê carta para levar a Asaf, administrador da floresta real, com a instrução para que ele me forneça madeira. Precisarei desse material para as vigas das portas da fortaleza junto ao templo, para o muro da cidade e para a minha própria casa. O rei atendeu esses pedidos, pois a bondosa mão de Deus estava sobre mim. Eu fui aos governadores da província e a estes do rio Eufrates, e lhes entreguei as cartas do rei. Além disso, o rei enviou oficiais do exército e cavaleiros para me proteger. Mas quando Sambalate, o aramita, e Tobias, o oficial amonita, souberam da minha chegada, ficaram muito irritados, porque alguém veio promover o bem aos israelitas. Querido e amado Deus, nós te glorificamos e nós exaltamos o teu nome, e a tua palavra para nós é lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós queremos te glorificar nessa noite, e pedimos que o Senhor, meu Pai, encontre a liberdade em nosso coração. Transformamos o nosso coração nesse momento em terra fértil, para que a tua semente caiam sobre ele, e geram frutos, fruto de transformação, fruto de posicionamento, fruto de bênçãos, em nome do Senhor Jesus, amém. Podemos tomar os vossos assentos nessa noite, meus queridos, em nome do Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus. Prometo que eu vou ser bem breve e sucinto com essa mensagem, glória a Deus. O tema dessa mensagem é: a tristeza e a angústia não podem nos impedir de servir a Deus, amém? Gostaria aqui de cumprimentar meu querido e meu amado irmão Alcides, passou por uma cirurgia, meu querido, que bom, Deus Senhor, amém? Está em recuperação ainda, mas Deus está no controle, em nome do Senhor Jesus. Que bom o Senhor está aqui, fico muito feliz pela sua presença, oramos muito pela sua vida e vamos continuar orando, aleluia. Meus queridos, são tantas as circunstâncias e as situações que geram em nós tristeza e angústia, que tem dia que, se formos olhar para a nossa vida, se formos olhar para aquilo que estamos passando, nós não vamos encontrar forças para servir a Deus,
não vamos encontrar forças para estar na presença de Deus. São muitas situações que nos abala emocionalmente falando, nos leva a uma profunda tristeza, nos leva a uma profunda angústia, e nos torna pessoas aflitas. Essa era a real situação que estava vivendo Neemias naqueles dias. Neemias estava passando por um momento de tristeza, por um momento de angústia e de muita aflição. Mas quando olho para esse texto, a qual nós escorremos, a qual nós acabamos de ler, eu vejo Neemias mostrando que nunca teremos motivo e nem razão para deixarmos de servirmos a Deus. O povo de Judá havia sido levado cativo por 70 anos à Babilônia. Neemias foi junto, mas ele teve o privilégio de servir ao rei na fortaleza de Suzã. Neemias, como vocês bem sabem, ele era o copeiro do rei. E a sua principal ou a sua maior responsabilidade era servir o vinho do rei. Quando você olha aí no capítulo anterior, no capítulo 1, você vai ver que aqui começa a história do profeta Neemias. A Bíblia diz que Neemias estava servindo o rei na fortaleza de Suzã, o rei Artaxerxes, e Neemias, ele recebe uma visita de Anani e de alguns homens vindo de Judá. Se você estiver com a Bíblia aberta, você vai ver que Neemias, ele faz uma pergunta a Anani, dizendo como estão aqueles que regressaram do exílio, que regressaram do regime de escravidão na Babilônia, e como que está a cidade, como que está Judá, como que está Jerusalém. No entanto, Anani respondeu no versículo 3, as coisas não vão bem para os que regressaram da província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. Talvez a sua tradução está dizendo que eles estão passando privações, eles estão passando dificuldades, eles estão passando por humilhações. E a cidade está totalmente destruída. Prosseguindo o texto, no versículo 4, você vai ver que o texto vai dizer que, então, Neemias, ele foi tomado por um grande choro e lamento. Neemias se compadeceu com a situação de seus compatriotas, com a situação de seus irmãos, que regressaram do regime do exílio na Babilônia. Neemias se compadeceu com a situação ao qual estavam sepultados o seu pai, a cidade de Deus, Jerusalém. Ele foi tomado por uma grande angústia, levou ele a chorar e levou ele a lamentar por alguns dias. E aqui eu abro um parênteses para ensinar à igreja um princípio. Se você receber uma má notícia acerca de um parente seu, acerca de um irmão em Cristo, acerca de um membro da família, essa má notícia não mexer com os seus sentimentos, se depender de você, a vida dessa pessoa jamais será mudada. Hoje nós vivemos em um mundo egoísmo, que as pessoas, elas só pensam no seu bem-estar. Se está bem para ela, ela não se importa com a situação que está vivendo o irmão. Mas Neemias nos mostra ao contrário. Neemias nos mostra que o fato dos seus compatriotas, dos seus irmãos, estavam passando por necessidade, por privações. Ele chorou e lamentou por alguns dias. Mas a Bíblia diz que Neemias não ficou só chorando, ficou só lamentando.
Olha aqui que no capítulo 4 ainda, na parte B diz: então jejuei e orei ao Deus dos céus. Porque só o fato de você compadecer com a situação dos seus irmãos não vai resolver o problema. Só o fato de você compadecer com a situação que está vivendo uma pessoa da sua família não vai resolver o problema. Neemias nos ensina que nós temos que jejuar. Neemias nos ensina que nós temos que orar para que a situação dessa pessoa seja mudada. E o interessante é que Neemias, ele faz uma oração sábia. Olha a oração de Neemias, ele diz: ó Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança de amor leal para com os que o temem e obedecem os seus mandamentos. Neemias, de maneira alguma, ele reivindicou de uma forma que pudesse gerar um sentimento no coração de Deus de cobrança. Primeiro, ele engrandeceu o nome de Deus, e ele lembrou o Senhor da aliança que ele fez com o povo, que guarda os seus mandamentos, que temem e que obedecem os seus estatutos. Ou seja, Neemias fez uma oração inteligente, diferentemente das orações de hoje em dia que reivindicam que Deus age no tempo e na maneira que nós achamos melhor, não é isso? Mas Neemias, ele faz uma oração muito, mas muito inteligente. Ele ora a Deus a favor daquele povo, ele reivindica o favor de Deus através daquele povo, porque aquele povo já havia perecido por 70 anos, aquele povo já havia recebido o julgamento de Deus por estar longe da presença de Deus, e Deus permitiu que eles fossem exilados para a Babilônia, e lá permanecesse por 70 anos. E quando nós chegamos no capítulo 2, nós encontramos Neemias triste, abalado, encontramos Neemias angustiado, portanto que ele próprio se declara, que ele nunca havia estado tão triste na presença de Deus. A tristeza de Neemias era tão grande, que faz ele dizer nunca, ou seja, eu já tive triste, mas dessa forma nunca. Eu já estive angustiado, mas dessa forma nunca. Talvez eu estou falando com pessoas nesta noite que entrou aqui assim. Eu já estive angustiado, mas nunca dessa forma. Eu já passei por tristeza, por momentos difíceis, mas nunca dessa forma. Mas eu pergunto para você, Neemias, ele estava triste, ele estava angustiado, de uma maneira que ele nunca ficou, mas ele deixou de servir ao rei? Fala comigo, não. Neemias, mesmo triste, mesmo angustiado, era tão notório na fisionomia, no semblante de Neemias, que o próprio rei olhou e falou para ele: por que ele está triste? E o rei disse: olha, não somente ele não está enfermo, não vi nele não enfermidade, ele deve estar tomado pela uma profunda angústia. Então Neemias, mesmo triste, mesmo angustiado, ele não deixou de servir ao rei. Aqui eu abro outro parênteses para ensinar a igreja. Quantas vezes, por você não estar bem, você deixou de servir a Deus?
Quantas vezes, por você não estar bem, você deixou de orar, de ler a palavra? Nós não podemos ser esse tipo de pessoa, meus queridos, por não estarmos bem, por estarmos tristes, aflito, angustiado, desanimado ou qualquer outra coisa que está roubando a nossa paz, deixarmos de servir a Deus. Nós não deixamos nos levar por coisas pequenas que nos impedem de servir a Deus, não podemos. Se o irmão Alcides ligasse para mim, se o irmão Alci, tudo com A, olha para você ver, Alci ligasse para mim, se o Erli ligasse para mim e dissesse assim: olha, hoje eu não vou servir a Deus, eu não vou cultuar, eles teriam uma justificativa. Todo mundo sabe o que aconteceu com o irmão Alcides, está recuperando, todo mundo sabe o que aconteceu com o irmão Erli, está recuperando, todo mundo sabe o que aconteceu com o irmão Alcides, eles estão recuperando, mas estão aqui servindo a Deus. O que eles passaram não foi suficiente para impedir eles de servir a Deus, de cultuar, não foram. O desânimo, a tristeza, a angústia, não pode nos impedir de servir a Deus. Perdão, não pode nos impedir de cultuar. Não pode nos impedir de ir na célula, não pode nos impedir de orar, não pode nos impedir de ler a Bíblia, não pode nos impedir de jejuar, não pode nos impedir de adorar a Deus. Não pode. Talvez o dia para você foi triste, mas ao entrar por aquela porta, meu querido, toda a tristeza tem que desaparecer, porque você tem que entregar-se a Deus, adorá-lo, prestar o seu culto racional, o verdadeiro culto a nosso Deus. Mas eu estou triste, eu não vou cultuar hoje. Eu estou triste, eu não vou na célula. Eu só vou voltar a cultuar quando eu estiver bem. Eu só vou voltar a ir na célula, só vou voltar a orar nas 5h30 quando eu estiver bem. Eu só vou adorar a Deus quando eu estiver bem. Quando eu não estiver bem, eu posso até ir no culto, mas eu não vou adorar a Deus. Eu posso ir no culto, eu vou lá ouvir a palavra, ficar sentado, mas eu não vou adorar a Deus. Adorar a Deus quando você está bem, servir a Deus quando você está bem, isso não é servidão, isso não é adoração, isso é uma troca. Isso é uma troca. Eu só vou adorar a Deus ou servir a Deus enquanto Deus estiver me abençoando. É isso que você está dizendo. Se eu estiver em perfeita saúde, se a minha conta bancária estiver no verde, se eu estiver bem emocionalmente falando, aí sim eu vou no culto, mas senão não vou. Isso não é abençoar, isso não é adorar, isso é troca. Você está fazendo uma troca. Eu só te sirvo se o Senhor me abençoar. Eu quero chamar a sua atenção para ensinar uma igreja a um princípio, que nós não devemos correr o risco de nos tornar funcionários de Deus. Preste atenção. Eu só sirvo a Deus se Ele me pagar. Como assim, pastor? Se Ele parar de me abençoar, eu paro de servir. É assim, simplesmente. O dia que der errado para mim, eu paro de servir. O dia que der errado para mim, eu paro de ler a Bíblia. O dia que der errado para mim, eu paro com a célula. O dia que der errado para mim, eu paro de orar. O dia que der errado para mim, eu paro de jejuar. Isso chama funcionário de Deus. Só serve a Deus se receber algo em troca.
Isso não é servir a Deus, isso não é adorar a Deus. Nós não temos que servir a Deus por aquilo que Ele oferece, mas por aquilo que Ele é. Por aquilo que Ele representa para nós. Não são as bênçãos que vão fazer você servir a Deus, não é a bênção que mede a sua espiritualidade, não é a bênção que mede a sua santidade, não é a bênção que mede o seu prazer por estar na casa de Deus. O que mede o seu prazer por estar na casa de Deus é você entender que Ele é Pai, e que você é filho, e que o filho tem prazer de estar na presença do Pai. Neemias nos ensina que mesmo angustiado, que mesmo triste, passando por momentos difíceis, porque os seus irmãos, os seus compatriotas, a cidade a qual ele morava, a cidade dos seus antepassados, estavam em ruínas, os irmãos passando por humilhações e por privações. Neemias nos ensina que mesmo que a vida não esteja sorrindo para nós, devemos servir a Deus. Neemias nos ensina que feliz ou triste, que em paz ou angustiado, nós devemos servir a Deus. Não importa como você está, nós devemos servir a Deus. Pastor, eu não estou bem, coloque o outro no meu lugar para pregar. Se eu fosse agir assim, meus queridos, eu nem sei quantas vezes eu tinha deixado de pregar a palavra de Deus, porque quantas vezes eu subi nesse altar ruim, quantas vezes eu subi nesse altar, só Deus sabia da maneira que eu subi aqui para pregar a palavra de Deus. Quantas vezes eu dirigi a minha célula ruim, cansado, ruim. Você está entendendo que não tinha condições físicas nem emocional para mim fazer a célula. Mas nós não servimos a Deus somente por status, nós servimos a Deus por algo maior. Pastor, eu não estou bem, coloca outro para servir no meu lugar. Meus queridos, nós temos que entender uma coisa, que servir não é obrigação, servir é um privilégio. Servir a Deus é um privilégio, não é obrigação. Eu me lembro que por um período o pastor Edinho, ele assumiu a igreja de Figueirópolis do Oeste, e naquele tempo eu estava começando a preparar as primeiras mensagens, e ainda toda mensagem que eu preparava, eu mostrava para ele: pastor, e aí, o que o senhor acha? Francisco tem que melhorar nisso, mano. Tá, vamos lá, pastor, que bom. Eu amava ir para aquele Figueirópolis do Oeste. Servi, quando não estava na escala do ministério diaconal, eu ficava doido. Eu vinha no mesmo horário que vinha, todo mundo serviu, eu vinha, minha mulher ficava louca. Chegava uma hora antes, porque eu gostava, eu gosto de estar envolvido nas coisas, está entendendo? Eu amo servir a Deus, amo servir a Deus. Então servir para mim nunca foi obrigação, nunca foi peso, é privilégio. É um privilégio, é uma honra que Deus me deu de servir Ele. Eu me lembro que nós estávamos numa reunião pastoral, lá na Águas Quentes, e um pastor, ele tomou a palavra e ele disse: o que eu faço é maior do que todas as pessoas fazem, maior do que os médicos fazem, maior do que os advogados, os juízes, porque eu sirvo o Senhor deles. Que bênção, né? Então servir a Deus não tem nada melhor do que servir a Deus. Pastor, mas só no altar? Não, meu querido, tem tanto lugar para você servir a Deus. Servir a Deus aqui no altar, né, irmã Leide, é fácil, né, irmã Leide? Pouquinho tempo, né? A gente fica 1h30, 2 horas no máximo. Eu quero ver você servir a Deus aí fora, sendo boca de Deus,
evangelizando, pregando a palavra, falando do amor de Deus. Se você estando bem ou você não estando bem, você falando daquilo que Deus é para você, daquilo que Deus, propósito que Deus tem na vida das pessoas. Você servir a Deus. Vocês veem as pessoas que estão aqui envolvidas no culto, glória a Deus para a vida delas. Eu fico feliz. Todo mundo é empenhado, mistura de louvor, mistura de apoio, o povo da mídia, os diáconos, todos, o ministério infantil, todos empenhados para que aconteça o culto. Glória a Deus pela vida deles. Mas somente isso não é o propósito. O reino de Deus não está contido em 4 paredes. A palavra igreja no seu original significa eclésia, e eclésia no original significa chamados para fora. É lá que nós devemos ser igreja. É lá que nós devemos pregar a palavra do Senhor. Pastor, mas eu não estou bem, pastor, para me pregar a palavra. Neemias, ele servir ao rei, mesmo não estando bem. Ele serviu ao rei. Pastor, eu não vou no culto hoje, pastor, porque eu não estou bem. Eu estou com dor de cabeça, eu estou com uma dor aqui na unha, eu estou com a diarreia. Não estou bem, pastor, não vou no culto. Amém, meus queridos? Não tem problema. Você sabe qual é o maior problema? É quando a pessoa fala para o pastor que não vai no culto, porque está com isso ou que está com aquilo, e você olha as redes sociais, ele está no balneário, ele está na pizzaria, ele está na sorveteria. Pastor, é problema ir no balneário? Não é problema. Problema é você não estabelecer prioridades. Se você não está bem para vir na igreja, você não está bem para ir para o balneário. Se você não está bem para cultuar, então você também não está bem para ir na sorveteria. Ah não, pastor, eu estou. Quando você não está bem, meus queridos, que verdadeiramente impede você de cultuar a Deus, você pode ter uma certeza, o seu pastor compreende e ora e abençoa a sua vida e declara a palavra de cura. Nós devemos entender o que é culto a Deus, meus queridos. Porque a partir do momento que nós tivermos o entendimento do que é um culto a Deus, você não falta nenhum culto mais. Culto não é o pronto-socorro, meus queridos, aonde você vem buscar a sua cura. Culto não é um lugar só de receber, muito pelo contrário, é um lugar de se doar. Mas ultimamente as pessoas só vêm receber, não é isso? Não, eu vou lá porque Deus vai ter uma palavra, vou receber um milagre, vou receber uma cura. Culto é um lugar de você louvar e adorar a Deus. Culto não é uma instituição financeira, onde você resolve a sua vida financeira, não. Como muitos estão dizendo, da teologia da prosperidade. Eu não sei se eu disse isso, eu já disse isso há dias atrás, que as pessoas hoje estão adeptas de pregar coisas que só vai nos promover bens materiais, mas não vai promover transformação e mudança de caráter. Culto não é instituição financeira, onde Deus vai te abençoar as suas finanças, Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não estou dizendo que crente não pode ser próspero, sim. Crente tem que ser próspero, mas eu não estou dizendo que a prosperidade não é o seu foco. O seu foco é Jesus Cristo. Culto, ele não é entretenimento, lugar de distração, lugar de diversão, lugar de espetáculo ou de passatempo. Ah, eu não tenho nada para fazer, vou lá passar um tempo, vou ouvir uma palavra. Não é isso.
Se você pensa assim, nem venha. Vou lá ver uns irmãos, não, está errado. Eu vou lá adorar o meu Deus. Culto é a reunião dos santos, o lugar onde os santos se encontram para adorar e celebrar o nosso Rei Jesus, entenda isso. Isso é culto. A partir do momento que o cristão entender que culto é reunião dos santos, daqueles que foram separados do pecado, ou um lugar onde os santos se encontram, onde eles se reúnem para adorar mutuamente e celebrar o nosso Rei Jesus, você não vai ter motivo, você não vai ter nada que impeça você de vir cultuar a Deus, nem tristeza, nem angústia, nem aflição, nada vai te impedir de vir adorar a Deus. É isso que temos que entender. Primeiramente, o que é culto, para depois você não estar faltando culto, para depois você não trocar o culto por outra coisa. Para os cultos não ser segundo plano em sua vida, para que os cultos do domingo não virem tradição, mas que os cultos do domingo virem um momento de adoração, um momento prazeroso para a sua vida, para quando você sair daqui, você já está ansioso para o culto do próximo domingo, para o culto da próxima quinta-feira. Era esse sentimento que nós devemos ter em nosso coração. Sentimento que gera prazer de estar na presença de Deus, porque vão estar reunidos entre pessoas com o só propósito de adorar a Deus. Quando a igreja entender esse princípio, que culto é reunião dos santos, que culto é um lugar onde nós encontramos para adorar a Deus, nada vai impedir a igreja de cultuar, nada vai te impedir de servir a Deus. A Bíblia diz que Neemias serviu ao rei, ele serviu ao rei, e eu te pergunto, o que ele foi servir? Fala comigo, vinho. O vinho, na teologia bíblica, significa alegria. E eu informo a você, quem tem prazer de servir ao rei, embora angustiado e triste, serve com alegria. Em outras palavras, Neemias estava dizendo, eu estou triste, mas não vou contaminar ninguém com a minha tristeza. Você conhece alguém que quando está triste, a tristeza dela contamina todos que estão em volta? Contamina a um ponto que a tristeza dela impede outra pessoa de cultuar. Geralmente isso acontece em casal. Talvez o marido não está bem, talvez a esposa não está bem. Ah, não estou bem hoje não vamos no culto não. Ah, não estou bem hoje, não vamos na célula não. Isso é tristeza, isso é angústia, isso é aflição, isso é algo contaminador. Mas Neemias, ele disse, mesmo triste, eu sirvo com alegria. Quantas vezes a sua tristeza impediu alguém de cultuar a Deus? Quantas vezes? Aí nós chegamos no verso 2, o rei pergunta a Neemias, por que está triste? Sabe o que eu entendo aqui?
E quando você se preocupa em servir ao rei, o rei se preocupa com você. O que o rei queria de Neemias era só o vinho, mas ele se preocupou com Neemias, ele viu a situação de Neemias. Ou seja, quando você se preocupa em servir a Deus, Deus se preocupa com você. Você pode ter uma certeza, que o dia mais triste da sua vida, se você servir a Deus, Deus está cuidando de você. No verso 3, Neemias diz, presta atenção, respondi, que viva o rei para sempre, como não estaria triste o meu rosto, se a cidade onde estão sepultados os meus pais estão em ruínas, e os seus portões estão queimados? E o rei me disse, o que você me pede agora? Na tradução NVT diz, o que queres que eu faça? O rei pergunta para ele, o que queres que eu faça? Aí Neemias diz assim, ó, Neemias, antes de pedir ao rei, ele orou ao Deus dos céus, para depois pedir ao rei. Aqui Neemias nos ensina outro princípio, que antes de nós pedirmos algo para Deus, nós temos que orar. Nós temos que orar para saber se era vontade de Deus ou não. Neemias, ele orou para quê? Se for favorável ao rei, ou seja, se for a vontade do rei. Não era a vontade dele. Mas hoje nós oramos para que seja feita a nossa vontade, e não a vontade de Deus. Muitas das vezes nós oramos, queremos que a nossa vontade se cumpra, mas nós não perguntamos para Deus se é a vontade de Deus. Mas Neemias falou assim, ó, se for, antes de pedir, Neemias orou, e se for a vontade do rei, permita que eu vá até a cidade dos meus antepassados reconstruí-la. Não é assim? Reconstruí-la. Mas por que Neemias pediu ao rei? Porque Neemias era exilado. Neemias não podia sair da fortaleza de Suzã sem a liberação do rei. E você sabe que isso me faz entender que muitas vezes nós queremos fazer algo para Deus, mas nós estamos presos. Mas Deus hoje vai quebrar toda a prisão que impede você de fazer algo para Deus. Neemias estava impedido de fazer algo para Deus, porque ele estava cativo. Ele era servo do rei. Ele não tinha autoridade para sair da fortaleza de Suzã na hora que ele quisesse. Então ele deveria pedir a autorização do rei. Aí a Bíblia diz que o rei questiona quanto tempo você vai ficar ausente. A Bíblia fala que ele falou, o rei concedeu. O rei concedeu que ele fosse, mas Neemias, ele pede para o rei cartas, para que ele pudesse mostrar para os governadores, para que ele possa passar em segurança, sair em segurança. Mas também ele pede uma carta para entregar a Asaf, o administrador da Floresta Real, porque ele precisava de matéria-prima para reconstruir a cidade. O rei concede cartas para que ele possa passar em segurança, ainda disponibiliza alguns oficiais para protegê-lo. Agora Neemias tinha o quê? Neemias tinha a autorização do rei, tinha pessoas para proteger ele, e Neemias tinha a carta para que ele
para que o Asaf, o administrador da floresta real, fornecesse madeira para que ele reconstruísse a cidade. Mas faltava o quê? Faltava mão de obra humana. Aí a Bíblia vai dizer que um grupo de pessoas se levanta para ajudar Neemias. Sabe o que eu entendo aqui? Que quando você se levanta para servir a Deus, Deus levanta pessoas para andar e caminhar com você. Quando você se levanta para fazer algo para Deus, Deus levanta a pessoa para caminhar com você. E aqui você tem pessoas para caminhar com você. Você tem pastores, você tem líder de células, você tem discipulador, pessoas para caminhar junto com você, pessoas para te fortalecer no dia da angústia, pessoas para te fortalecer no dia da tristeza, pessoas que vai caminhar com você lado a lado. Amém? Glória a Deus. Mas para encerrar, preste atenção, a tristeza e a angústia não impediu Neemias de servir a Deus, de concluir o seu plano, de concluir o seu projeto. Neemias 6, verso 15 e 16 diz: por fim, no dia 2 de outubro, 52 dias depois de começarmos o trabalho, o muro ficou pronto. Quando os nossos inimigos e as nações vizinhas souberam disso, ficaram assustados e sentiram-se humilhados, perceberam que a obra havia sido realizada com a ajuda do nosso Deus. Aleluia! A tristeza, a angústia, a aflição que Neemias estava passando, não impediu ele de concluir a obra de servir a Deus. E Neemias nos ensina que os nossos sentimentos não podem nos impedir de servir a Deus. E eu pergunto para você, o que está impedindo você de servir a Deus? O que está impedindo você de ser um crente comprometido com a igreja local nas programações? Células, oração, cultos, vigílias, evangelismo. O que está impedindo você de servir a Deus? Eu reconheço, e seria hipocrisia da minha parte dizer para você, que tem dias que nós não temos força para nada. Eu reconheço que tem dias que as coisas não são bom, são maus. Mas Neemias nos ensina que embora estivermos vivendo dias maus, isso não é suficiente para nos impedir de servir a Deus. Se coloca de pé.